Paz do Senhor, igreja. Amém. Glórias a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Né, varão? Fica andando sem espada, né? Vai guerrear como? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quem achou, diga amém. 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 Vou esperar mais um pouquinho, falando. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Bom, meus irmãos, o que eu queria falar com essa mensagem é que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o esplendor encarnado, mesmo Ele sendo o Rei da Glória na terra, Ele não considerou ser Deus nesta terra. Pelo contrário, a palavra diz que Ele se esvaziou de toda a sua majestade, de tudo aquilo que Ele era nos céus. Ele se esvaziou completamente, para que hoje Ele viesse obedecer, estando na terra, e obedecer até a sua morte, para morrer por cada um dos meus e cada um dos teus pecados. O que eu queria falar com isso era que o Senhor Jesus, Ele foi obediente em todos os aspectos da vida dele, não somente a Deus, mas cumprindo todos os mandamentos descritos na palavra. Uma das coisas que o Senhor Jesus cumpria, em que podemos examinar, vendo no capítulo de número 2 do livro de Lucas, versículo 51, quando Jesus está com seus pais em Jerusalém para a Páscoa, eles foram a Jerusalém, Jesus ficou ao templo para ouvir a palavra de Deus, e Maria pergunta para ele: por que você fez isso conosco? E Jesus responde: acaso não sabeis que eu estaria na casa de meu pai? Mas então em Lucas 2,51 diz: e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. O que eu queria falar com isso é que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele era submisso a José e a Maria. Ele estava sobre a autoridade de José e sobre a autoridade de Maria. Então eu pergunto a vocês: será que nós, pecadores que somos, pessoas falhas, completamente imerecedoras da graça de Deus, não deveríamos fazer da mesma forma? Não deveríamos honrar aqueles que estão num posto de liderança nas nossas vidas? Não falo somente dos filhos aos pais, mas a qualquer pessoa que esteja num posto de liderança sobre nós. Nós devemos honrar aqueles que estão acima de nós. Honrar os nossos pais, pois está descrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honrai o seu pai e a sua mãe, para que te prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Será que nós somos melhores do que Jesus para não cumprirmos o primeiro mandamento com promessa? Será que somos pessoas tão boas assim para dizermos: eu não vou obedecer e ponto, acabou? Não é assim que funciona, meus queridos. Nós devemos obedecer e estar sob a submissão de cada um que está acima de nós. Nós devemos honrar, além dos nossos pais, todos nós devemos honrar os nossos líderes. Devemos honrar a liderança da pastora Lu, do pastor Fernando, honrar a liderança do pastor Arão, da pastora Sônia. Nós devemos nos submeter à liderança deles e obedecer, pois assim seremos honrados. Um exemplo claro de uma pessoa que foi obediente aos seus pais e aos seus líderes foi o servo Davi. Davi, ele cuidando das ovelhas de seu pai, certa vez o pai dele lhe pediu para levar alimento aos seus irmãos que estavam na guerra. E levando o alimento, Davi, ele não hesitou, ele não disse que não levaria, mesmo sendo humilhado.
Ele levou o alimento com todo amor e com todo carinho para os seus irmãos. Ou seja, honrando, além do seu pai, honrando cada um dos seus irmãos que estavam lá. E Davi ele foi honrado por conta disso. Nós vemos que Davi, passagens à frente, Deus vai o chamar de homem segundo o meu coração. Imagina você ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Imagina você ser chamada de mulher segundo o coração de Deus. Davi foi chamado dessa forma. Por quê? Porque ele cumpriu princípios e cumpriu valores que estão descritos na palavra de Deus. Nós devemos ser assim como Davi, honrar os nossos pais e a nossa liderança. Davi honrou a sua liderança, mesmo podendo, quando foi ungido rei, podendo matar o seu inimigo, que naquele momento era Saul, ele não o fez. Ele honrou Saul enquanto Saul era vivo. Alguém que já não estava mais com o Espírito de Deus, ele honrou. Ele honrou Saul em toda a sua vida, até que Saul era vivo. E além de ser honrado, sendo chamado de homem segundo o coração de Deus, quando Salomão pecou, e o Deus disse que tiraria o trono das mãos deles, Deus, por amor a Davi, deixou uma única tribo, a tribo de Judá, por amor a Davi, sobre a liderança dos descendentes dele. Então Davi foi honrado em tudo o que ele fez, porque ele cumpriu princípios e ele cumpriu valores. Eu não estou aqui para falar mal dos pais ou bem dos filhos. Eu não